Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor no Salmo 51. Quero que você preste atenção. Esse salmo, quando nós projetamos aqui, o salmo ele já começa nas palavras dos versos e não coloca aqui para nós a introdução do salmo, a nota de introdução, mas ela faz parte da Bíblia, tá? Então eu vou ter que ler com os irmãos aqui a nota de introdução desse salmo. Como é que você percebe isso aí na sua Bíblia? São palavras em itálico, tá? São palavras mais finas em itálico. Itálico, essas letrinhas deitadas, italicizadas, tá? Só você lembrar da Torre de Pisa, que está deitadinha, você vai lembrar que é uma letra italicizada. Isso é uma mancha gráfica que nos mostra que esse texto faz parte dos manuscritos, tá bom? Em negrito, não. Os números dos capítulos e dos versos não fazem parte da Bíblia. Ajuda a gente aqui a poder se localizar e tudo mais, é uma bênção. Mas faz parte do texto essas letras em itálico. E no caso desse salmo, por exemplo, é muito importante, porque às vezes é tudo que nós vamos ter de contexto do salmo. Quem escreveu, em que ocasião, e esse salmo nos revela exatamente a ocasião da sua composição. Visto que são poemas e canções, letras de canções, a gente não tem contexto no texto, muitas vezes, explícito. Então isso nos ajuda. Pois bem, dito isso, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ter ele estado com Batseba. Então, os versos dos salmos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Perdão, irmãos? Sim. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença, ou não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe na meditação da santa palavra dEle. Há algum tempo, já há alguns anos, eu conduzi a nossa congregação na necessidade de pensarmos o Salmo 51 e estou retornando ao Salmo 51 hoje. E naquela ocasião nós lemos um poema de Olavo Bilac que eu gostaria de repeti-lo aos irmãos.
porque para mim expressa, por vias diferentes e certamente por propósitos diferentes, um sentimento que nós devemos ter junto com o Olav Bilac e Davi, ao final do seu poema, Maldição. Se por 20 anos nessa furna escura deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura. 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza que tenho sido, pelo esplendor que deixei de ser. Maldição, Olav Bilac. A ênfase que eu quero tirar desse poema para nos introduzir nesse texto, ao coração de Davi, é ao clímax que esse jovem de 20 e poucos anos chega na sua depressão e amargura da vida, e foi um poeta amargurado, depressivo e completamente negativo na vida. E esse jovem chega à seguinte conclusão, nessa tenra idade: maldita seja a minha existência pelo esplendor que deixei de ser. Pelo esplendor que deixei de ser. Será que isso cabe na vida de um crente? Andar dessa forma na vida, com um olhar tão amargurado, tão obscurecido? Cabe na vida de um crente, em cuja existência habita o Espírito Santo, Deus de todas as luzes, autor da nossa alegria, consumador da nossa fé e esperança, provedor insistente, guarda que não dorme, cultivando em nós bondade e misericórdias dioturnamente. Aquele que é a âncora da nossa esperança para esta vida e para a vida futura. O crente caminha com essa robustez de esperança. É com esse calibre de perspectiva que a gente avança. É ou não é? É, irmãos. Então seria possível para um crente perder o esplendor da vida? A ponto de entender que a sua vida talvez seja maldita. Talvez por força de expressão, mas esse é o sentimento. Não tenho mais luz, não tenho mais brilho. É possível? Se não pelo exercício teórico, da possibilidade teológica, da reflexão, vamos olhar para o lado e perceber se tem irmãos, não precisa fazer isso agora não, tá? Seria constrangedor. Com um olhar opaco, sem fogo, sem brilho, cabisbaixo e sem autoridade espiritual. Ah, tem sim. Mas vamos ser honestos e nos imaginar olhando no espelho. Tem brilho do Espírito Santo aí? Ou já teve? Consegue perceber o pulsar do primeiro amor, o olho que brilha de paixão por Jesus, por estar vivo, o brilho da gratidão e da adoração, cintilantes? Ou já teve? Como é que estão seus olhos? Como é que está a sua temperatura? Como é que está o seu senso de unção, de autoridade espiritual, de presença do Espírito Santo aí dentro,
te orientando, te lembrando as promessas de Deus, te fazendo caminhar. Olhos que são capazes de chorar pelas dores, sim, claro, como não? Mas olhos que têm lágrimas enxutas. Os discípulos de Jesus têm lágrimas enxutas. Os discípulos de Jesus choram, mas sempre estão com as maçãs rosadas, porque são capazes de enxugar as lágrimas. Porque tem motivo para isso. Como é que estão os seus olhos? Será que em alguma medida um poema tão obscurecido como esse é capaz de nos chamar e fazer sentido para nós dizer: eu vou junto com essas palavras, eu vou junto com esse embalo? Pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que tenho sido, pelo esplendor que deixei de ser, pelo ideal perdido. O que é capaz de fazer isso na vida de um crente? Acabei de mencionar a dor e o sofrimento? Não. Irmãos, com todo respeito às dores e sofrimentos de cada um de nós, que são diferentes, mas com todo respeito à nossa dor, nós somos especialistas na dor. Se tem alguém capaz de lidar com o sofrimento, é o povo de Deus. O nosso mestre veio sofrer e nos deixou um caminho que passa pela cruz. Não só a dele, mas a nossa. Tome a sua cruz e siga-me. Nós somos especialistas. Os cristãos sabem sofrer. Eu também preferiria outra habilidade, mas que bom que podemos lidar com a dor, porque não escapamos dela. Não é isso que tira o brilho de um cristão. Muito pelo contrário. A dor prova em nós a esperança da alegria. A dor forja em nós o brilho do ouro da fé. Não é o sofrimento que tira o nosso esplendor. Não são as agonias da vida que tiram o nosso esplendor. Não é a dor da espera por um milagre que tira de nós o esplendor. Muito pelo contrário, pode nos acender a fé. O que é capaz de tirar o nosso brilho do olhar, de nos fazer murchos na vida, de nos diminuir a existência, de apagar em nós a unção, a autoridade, os dons, o senso de prazer e utilidade, de intimidade com Deus, e entristecer em nós o Espírito Santo de Deus, são os nossos pecados. O pecado, sim, é morte. É morte em vida. É morte em vida. E mesmo na vida daqueles que receberam vida abundante, são capazes de andar como se mortos estivessem. É este o poder do pecado na minha história e na sua história. O pecado pode te matar ainda que você esteja vivo. E eu não estou tratando do pecado dos ímpios, não convertidos, não nascidos de novo. Esses estão mortos na morte, não sabem que estão vivos, porque não estão. Sequer sabem que estão mortos, porque não tiveram vida ainda, não tem parâmetro de comparação. Não é esse o caso, essa é outra morte. Esse é um caso severo de insensibilidade. Precisa nascer de novo, precisa se arrepender dos seus pecados. E se for esse o seu caso, enquanto eu estou meditando no Salmo 51, preste muita atenção nas palavras que nós vamos meditar aqui, porque o seu caso é ainda um pouco mais profundo no estado de morte. Você precisa se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus que perdoa pecado.
Mas objetivamente, essas palavras foram escritas por um crente, por alguém que nasceu de novo e que ama a Deus, alguém discipulado na palavra de Deus, alguém que faz parte da casa e do povo de Deus, e mesmo assim é capaz de falar de tristeza num nível tão profundo, é capaz de falar de apatia espiritual de um nível tão profundo, é capaz de falar de estar morto em vida, como é o caso de Davi. Esse talvez seja o príncipe dos salmos de penitência ou lamento, onde o salmista lamenta, chora com suas palavras, mas também meio que se flagela e castiga. Vários salmos nos conduzem dessa forma. Esse não é o único, mas talvez esse seja a grande porta de entrada para que o Espírito Santo nos conduza à seriedade do nosso pecado e nos mostre que precisamos sentir dor e tristeza pelos nossos pecados. Isso é um grande indicativo de que você nasceu de novo. É um grande sinal de que você está vivo. Pecado no crente deve doer, deve ser sentido, deve ser lamentado. Crente que não lamenta o seu pecado, mas fica arrumando desculpa, é porque não está vivo, já está frio como um cadáver espiritual. Não é capaz de sentir medo da morte, não é capaz de sentir a dor do corpo dilacerado pela morte, não é capaz de sentir os traços da morte que o pecado gera. Está frio, está cauterizado, como o povo no tempo de Samuel. É assim que Davi então nos conduz. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã, Deus mostra mais uma vez como ele é gracioso conosco, como ele é paciente. Deus vai confrontar Davi através de Natã. E isso é uma prova de amor tão grande, irmãos. Quando nós confrontamos os nossos filhos nos seus erros, pode ser um erro com relação à alimentação, que ele está querendo comer coisa que não deve, coisa que não é saudável, fora de hora. Quando nós confrontamos nossos filhos sobre os perigos iminentes de uma brincadeira, de alguma coisa. Quando nós confrontamos os nossos pequenos com relação à hora de ir dormir, porque eles precisam de alguma rotina para estar saudável, para estar descansado, para o outro dia e tudo mais. Nós estamos praticando amor. Quando nós os corrigimos, os exortamos diante do pecado deles, do erro deles, nós estamos amando. Por que Deus faria diferente se Deus é um Pai perfeito? Ele nos ama quando Ele vem até nós com exortação e correção. A ocasião em que Natã chega até Davi é a melhor notícia para Davi. Mas o conteúdo desse amor é assustadoramente penal. E eu queria que você pensasse nisso com a maior seriedade possível. E não se esquivasse dessas palavras. Porque Deus não tratará diferente com os seus pecados. Natã chega para Davi e diz: olha, tem um certo homem que tem uma única ovelha. E um rei poderoso foi lá e tomou a sua ovelha, a única dele. O que você acha disso, Davi? Morte. Justiça sobre esse homem. Davi, esse homem é você. E a ovelha é Batseba. E o homem arruinado é Urias. E Davi então entende e chora. O choro
do crente. Porque pecado pode até nos embalar numa dança anestesiada, pode até nos embalar numa dança de alegria e distração, mas a adrenalina passa, o êxtase é ilusório, e mal sai do paladar a suposta doçura, e já cai amargo na garganta, e bate no estômago como algo pútrido, fétido, indigesto, inadequado com o Espírito Santo que está aí dentro, contraditório, inimigo, e uma guerra é travada, porque o Espírito milita contra a carne, e a carne acabou de ser alimentada pelo pecado consumado, antes excitada pela tentação, agora nutrida pelo pecado, e o Espírito Santo se entristece, e esse entristecer-se é tão visceral para o crente que nasceu de novo, e agora é filho, ele é criatura de Deus, então ele se condói, e chora com o Espírito. A nossa dor é porque o Espírito, permita-me dizer essa frase, chora por nós, intercede por nós em nosso pecado. É como se nós estivéssemos pregando o Cristo na cruz a cada pecado, como se. É como se a gente estivesse dizendo, morre de novo. Morre de novo, Cristo, a cada pecado. E Davi lamenta e se arrepende. Essa é a melhor notícia para todo mundo aqui. Porque Deus não nos deixa no nosso pecado. Não nos deixa. Ele vai até nós, seja para resgatar a ovelha perdida, seja para lhe corrigir as pernas fujonas, mas Ele vai até nós, Ele não nos deixa no nosso pecado. A pior coisa que Deus poderia fazer por nós é nos deixar no nosso próprio caminho. Deus nos segura, nos prende eventualmente, Deus nos resgata, e Deus está resgatando a ovelha chamada Davi, mas é nessa ocasião que Davi tem que escutar mais coisas. E ele escuta a melhor frase que ele podia ouvir: Deus já te perdoou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está em pecado hoje, não é que pecou, não. Aí eu sei que estamos todos nessa. Eu quero falar para você que está em deliberado pecado, repetidamente no mesmo pecado. Sabe que está pecando e pecando contra o Senhor e não se demove do seu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor notícia que você pode escutar hoje é que o seu pecado está perdoado. Glória a Deus por isso. Ficou mais fácil de pecar agora? Ficou mais leve? Deixa eu te falar uma coisa, esse pecado não vai te tirar você dos céus. Não vai. Ficou melhor agora? Está motivado para desonrar a Jesus agora? Está mais encorajado para pregar Jesus mais uma vez na cruz e falar, não sai daí não, que eu vou pecar de novo? Davi tem que escutar as seguintes palavras: o que fizeste em oculto, Deus fará contra ti à vista de todos, e te exporá a vergonha, e a espada nunca se apartará da tua casa. Mas não se preocupe, parafraseando agora, tá? O teu pecado está perdoado. Você quer o mesmo perdão de Davi? Vai ter. Sabe o que acontece com Davi, o perdoado? E está mesmo, gente, está perdoado, não é conversa fiada. Os filhos vão se matar por castigo ao pai. Claro que os filhos também pecaram,
Mas entendam a lógica do peso da justiça de Deus. Um dos seus filhos vão pegar as suas mulheres, colocar no terraço de casa, do palácio, e vai estar com cada uma delas à vista de todos, por ódio ao pai. Mas Davi foi perdoado. E eu vou repetir, você está perdoado. Mas isso não significa que o nosso pecado não tem consequências mais leves do que o inferno, mas ainda terríveis para se experimentar. O seu pecado, você que está em Cristo e nasceu de novo, não te levará a entrar nas portas do inferno, mas poderá você degustar a mesa de Satanás todos os dias da sua vida. O pecado pode roubar a nossa alegria. O pecado pode fazer aquilo que o maior sofrimento não faz na vida de um crente. Pode nos viver como se não tivéssemos um pai em Deus. E é diante dessas palavras que então eu quero te lançar, agora de forma até mais breve, as palavras de Davi. Porque é sabendo de tudo isso que ele fala o que fala. Por isso eu quis olhar um pouco para dentro do contexto com os irmãos. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão de misericórdia, apaga as minhas transgressões. Davi vai usar o recurso do paralelismo hebraico, que é um recurso poético de ênfase. Ele vai falar a mesma sentença por frases distintas, mas o conceito comunicado é um só. Senhor, de acordo com a tua bondade, me limpa, apaga e compadece de mim de acordo com o Senhor, não de acordo comigo mesmo. Eu preciso dos teus critérios em mim. Mas Davi sabe que os critérios de Deus são bons e graciosos. Ele está apelando para isso. Ele conhece a Deus. Davi entra com humildade, mas ele entra teologicamente pela porta certa. Senhor, vem de acordo com a sua bondade e purifica. Perceba os verbos. Compadece-te, apaga, purifica, lava. Vejam os verbos. Veja que tem uma semântica só, de limpeza, daquilo que está sujo. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos hoje que nós, de acordo com Davi, vamos orar com mãos sujas, mas precisamos ir, senão como teremos essas mãos limpas? Se não formos para aquele que pode lavá-las. E a primeira estrofe fala disso. Limpa, lava, apaga. Ele explica no versículo 3, 4 e 5. Eu confesso. Eu estou pedindo isso, Senhor, porque eu reconheço. Para nós pedirmos a Deus para lavar e ficar novo, para nós pedirmos a Deus para apagar, como se não tivesse existido, eu preciso reconhecer, confessar. Irmãos, a pior coisa para o ministério pastoral é lidar com o pecado de alguém que não se arrepende, porque não tem onde entrar, não tem como começar um tratamento. O evangelho bate na porta, e a porta é batida à face do evangelho. Não entra, porque não tem confissão. Seja por vergonha, seja por orgulho,
seja por vaidade, acredite. Mas nós nos endurecemos e nos arruinamos e chegamos na perda do nosso esplendor. Olhos opacos, cabeça baixa, autoridade inexistente, dons apagados. O reino para nós se torna peso. E só não é mais ameaçador, porque Jesus ainda é salvação. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que se o Senhor me julgar e me condenar, o Senhor será tido como justo. Eu mereço. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi alarga a fronteira aqui da teologia dele e vai mais longe. Ele está dizendo, eu sou pecador, o meu pecado ele é constante, não é apenas esse, mas eu reconheço todos eles, Senhor. Eles têm gosto de pecado. Eu não os quero. Eles existem na minha história e eles não combinam com o coração que o Senhor me deu. Eles não combinam contigo. Eles são morte em mim. É como se Davi estivesse dizendo isso. Eu reconheço, eles estão aqui. Esta é a minha feiura, Senhor. E Davi fala uma coisa aqui agora que a princípio parece não ser verdade. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Fez nada. Fez contra o esposo da menina, fez contra ela, fez contra o povo de Deus, fez contra os seus filhos, fez contra a aliança que ele tinha, a autoridade que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha. Então, de forma objetiva, pessoal e abstrata, Davi pecou contra um monte de coisa e gente. Mas ao mesmo tempo, Davi está certo. Porque ele foi, como eu disse para os irmãos, um pouco para mais longe. Um pouco mais abrangente é a sua observação. Ele foi até o seu nascimento. Davi está fazendo uma consideração um pouco mais larga. Em última instância, nós estamos vivendo diante de Deus. É nesse momento que Os Guinness, no seu livro O Chamado, comenta sobre um jovem. Eu não lembro agora se ele estava tocando metais ou violino. Eu não lembro qual instrumento, mas o fato é que chegou o grande dia da sua apresentação, o primeiro grande dia da sua apresentação. E ele foi então diante daquela plateia assustadora. Tocou belamente, como todos ali perceberam e aplaudiram de pé. Foi ovacionado. E ele, num misto de sentimentos, passou o olho naquela plateia. Seu semblante imediatamente se constrangeu, se enrijeceu, ele se avermelhou e saiu completamente frustrado no meio ainda dos aplausos. Ao que o mestre de cerimônia, os colegas, até a família que estava próxima, foi ter com ele e perguntar o que foi. Todo mundo percebeu que alguma coisa aconteceu aí. Está todo mundo te aplaudindo. Ele já com o olhar marejado, pela pouca idade, pela inexperiência, reconhece. Eu precisava ter uma pessoa aplaudindo, ela não estava. Meu professor. A plateia, para ele, certamente fez um bem danado para o seu coração. Mas a reprovação do seu professor para ele foi significado de fracasso. Eu não fiz o que combinamos, o que treinamos, o que era esperado. Os Guinness introduz esse seu capítulo com essa narração para dizer: nós vivemos diante de um só ouvinte. A gente pode impressionar os nossos pais. Os nossos pais são tão enganáveis.
É tão fácil. Enganar o pastor. O pastor não sabe de nada, meus irmãos. Só sabe o que você conta. Às vezes faz cara de besta. É tão fácil enganar os seus seguidores da rede social, não é? O seu chefe, ou mesmo seus funcionários. Irmãos, o cônjuge é enganável. Às vezes é tão fácil, por outro lado, arrancar dele sorriso e aprovação. É tão fácil agradar as pessoas, no final é fácil. E talvez é por isso que a gente se esforce tanto para agradar as pessoas e sermos bem vistos aos olhos das pessoas. E temos tanto medo de sermos mal vistos, mal falados. Temos tanto medo de nos expormos verdadeiramente. Imagina se os nossos stories a partir de hoje fossem da vida real. Não, misericórdia, eu também não quero ver. Não quero mostrar e não quero ver. Mas muitas vezes não nos preocupamos em agradar o Senhor. Muitas vezes levamos a vida como se nós não estivéssemos diante dEle. Como se não tivéssemos nascidos para a glória dEle. Eis a razão de estarmos vivos. Para exaltá-lo com nossas escolhas, com a nossa vida. A nossa performance não é para impressioná-lo, jamais o impressionaríamos. Não é esse o ponto. Nossa performance não é para ganhar dele aquilo que ele só nos dará se nós o convencermos. Não é esse o ponto. Ele já nos fez o impossível, que nos deu o Filho no lugar, no nosso lugar. O Filho dele morre para que a gente viva. Ele sacrifica o Filho por você. Desculpa, vou falar mais baixo. Ele já deu o mais difícil. E a Bíblia fala isso. Se ele não poupou o seu próprio filho, o que é que ele vai nos poupar? Ele já deu. Como Davi já está perdoado. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não me entenda errado. Nós estamos falando de louvor, de adoração. Nós estamos falando de gratidão. Nós estamos falando de reconhecimento. Davi reconhece os seus pecados e confessa. Se nós temos dificuldade de confessar o nosso pecado ao nosso irmão, significa que nós temos muita dificuldade de confessá-lo verdadeiramente a Deus. Sabe por quê? Porque nessa hora nós estamos dizendo que tememos pela avaliação do nosso irmão, mas não a de Deus. Nessa hora nós estamos dizendo que tememos muito mais pelo juízo do nosso irmão e muito menos a de Deus. A falta de reconhecimento dos nossos pecados é também a falta de confissão deles. E é por isso que no verso 6 até o 13, ele chega numa outra porção dizendo: sabe o que te agrada, Senhor? Eu sei. É a verdade lá no íntimo. Porque é ali que o Senhor me faz conhecer a sabedoria. E você já aprendeu na própria literatura de sabedoria o que é que vem junto com sabedoria? Temor a Deus. Muitas vezes as nossas dores nos levarão a temer a Deus, para que nós possamos adorar a Deus. Sem temor não haverá adoração, não sincera. E ele volta então a pedir: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Veja o paralelismo de repetição: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele começa com o pedido e termina com o resultado. Ele faz isso mais uma vez. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O seu juiz é o seu curador. O seu carrasco
é o seu libertador. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que o Senhor esmagou possam cantar para o Senhor. Essa é a nossa teologia, irmãos. Aquele que nos exorta, pune e corrige, é quem nos sara as feridas, perdoa o pecado, nos ensina, nos edifica, nos faz cantar cântico novo. É o pai que é abraçado depois de uma dura repreensão. Dá para ter um gostinho da paternidade de Deus. Eu sei que muito singelo, mas é um gostinho. E deixa eu te falar uma coisa. Você tem filhos difíceis? Ou você tem filhos fáceis? Aqueles que têm filhos fáceis, deixa eu te dizer, Deus te deu uma tarefa fácil. E porque Ele te deu uma tarefa fácil, você vai aprender a ser menos parecido com Deus. Aqueles que têm filhos difíceis vão aprender mais. Porque Deus não tem filhos fáceis. Deus tem filhos difíceis. E por filhos difíceis, os pais precisam ser mais parecidos com Deus. Mais intensamente, mais profundamente. Nós temos que lidar, ainda que, como eu disse, guardadas severamente as proporções. Como Deus tem que lidar conosco. Nos abraçar depois de uma dura repreensão. Nos consolar depois de Ele mesmo abrir nossas feridas. É isso que Deus tem feito conosco. Traz a alegria de volta, para que exulte os ossos que esmagaste. Deus, eu estou com vergonha. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Eu vou nu, exposto, corado, mas eu preciso de cura. Esconde o rosto, mas apaga. Quando chega no verso 10, Davi dá um passo a mais. Eu queria que você prestasse atenção, porque é a conclusão dessa oração. Porque Davi vai pedindo para Deus fazer como se não existisse o que existe de mal. Apaga, faz desaparecer. Mas é nesse momento que ele usa o mesmo raciocínio para que a vida dele seja transformada. Olha os verbos. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora, nem retires o teu espírito. Restitui-me a alegria, sustenta-me com espírito voluntário. Essa é uma outra porção de verbos. E essa porção fala da recriação daquilo que já deixou de existir. Se por um lado Davi estava pedindo para que Deus fizesse deixar de existir o mal que havia, agora ele pede para que volte a existir, ou comece a existir, o que já não existe de bom. Deus, cria em mim um coração puro. Criar, o verbo bará, é o mesmo verbo com o qual se criou no princípio os céus e a terra. Bereshit bará, no princípio criou. Criou, não existia. Criou o quê? Tudo o que existe, com a complexidade de Deus, veio da vontade de Deus. Davi está dizendo, faz em mim o que não existe. E o que é que não existe? Um coração puro. Aqui reside a nossa esperança nessa oportunidade, queridos irmãos. A possibilidade de confessarmos nossos pecados a Deus, de sermos honestos, de pensarmos com seriedade sobre o preço dos nossos pecados, que podem gerar em nós morte em vida. Sinais de morte, como diz os apóstolos. Sinais de morte. Mas também a possibilidade de, em Cristo Jesus, poder pedir a Deus para criar em nós o que já não existe. Um coração puro.
Um coração puro que nos permite ver a Deus, sentir a presença do Senhor, nos aquecer de novo, nos fazer amigos íntimos. Há quanto tempo longe, há quanto tempo frio, há quanto tempo sem intimidade espiritual. Você pode pedir para Deus recriar isso na sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque o meu espírito se abalou completamente e com o terremoto se desfez ao chão. Renova, refaz, me faça permanecer na tua presença, não me expulses, nem me retire do teu Santo Espírito. Ele está aqui. Davi estava achando que o Espírito estava saindo, de tão entristecido, de tão mal percebido. Deus, me deixa perceber que teu Espírito Santo está aqui dentro. Devolve-me a alegria da salvação. Crente não perde a salvação, mas perde a alegria dela. Crente não perde a salvação, mas perde a adoração a Deus pela salvação que Ele deu. Perde a gratidão pela salvação que Deus deu. Devolve a minha alegria de ser salvo. E mantenha em mim o quê? Decisão por ti. Isso significa um espírito voluntário. Me ajuda, Senhor. Essa é a oração do crente com as mãos sujas. Ele confessa, reconhece, se humilha, mas pode pedir todas essas coisas. Pode pedir tudo isso para o Senhor. Pode pedir para o Senhor até um testemunho renovado de autoridade e de instrução sobre os outros, porque é isso que Davi pede. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Esse é o povo de Deus, é um povo quebrado, é um povo pecador, mas é um povo arrependido dos seus pecados, confessos, e não orgulhosos, querendo parecer santo quando não é, querendo que a sua imagem não fosse abalada, mas a sua imagem já é quebrada desde o início. A nossa imagem é uma imagem suja, que precisa de lavagem, que precisa de purificação. Por isso, esse é o caminho da oração, e Davi está nos ensinando um caminho a percorrer. E não adianta vir com holocausto, sacrifício, com práticas religiosas. Deus as abomina. Você não vai cobrir com obras, com culto, com levantar as mãos, com ofertar mais, com se dedicar mais. Você não vai cobrir os seus pecados com isso. O que agrada ao Senhor é um coração quebrado diante dEle, arrependido diante dEle. E esse coração quebrado, arrependido, é que Deus não desprezará, aceitará. Então, Davi fala, agora sim, o Senhor vai se agradar de sacrifícios e de holocaustos, de ofertas queimadas. Ou seja, depois de nos quebrantarmos diante do Senhor, o nosso louvor é aceitável, nossas ofertas são aceitáveis, o nosso serviço é agradável a Deus. Não antes. Aí sim nós entramos num ciclo de vitalidade, de avivamento, de temor a Deus, de vida. E pedimos ao Senhor que sustente em nós uma decisão pelo nome dEle, até o fim e a cada dia. Porque se confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe essa igreja. E você que escuta essa mensagem, se arrependa dos seus pecados. Não provoque o Senhor. Se arrependa diante do seu bom Senhor. Se arrependa e deixe o seu pecado pela glória de Jesus. Confesse-o, entregue o seu coração quebrado para o Senhor fazê-lo de novo. No nome de Jesus, o seu perdoador. Vamos orar. Pai eterno,
Tu és bom além de toda compreensão. Mas eu sou vil, desprezível, miserável, cego. Meus lábios são ágeis para confessar, mas meu coração é lento para sentir, e meus caminhos são relutantes a se arrependerem. Eu trago a minha alma a ti, quebranta, fere-a, dobra, molda, revela-me a deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Minhas faculdades têm sido uma arma de revolta contra ti. Como um rebelde, eu tenho usado indevidamente a minha força para servir o imundo adversário do teu reino. Dá-me graça para lamentar a minha loucura e insensatez. Faz-me entender que o caminho dos transgressores é duro e que veredas malignas são veredas desprezíveis. Que me afastar de ti é perder todo o bem. Eu tenho visto a pureza e a beleza da tua perfeita lei, a alegria daqueles em cujo coração ela reina, a serena dignidade do caminho ao qual ela nos chama. Ainda assim, diariamente eu violo e menosprezo os teus preceitos. O teu amoroso Espírito contende dentro de mim, apresenta-me as advertências da Escritura, fala-me em providências surpreendentes, atrai-me através de sussurros secretos. Ainda assim, eu escolho astúcias e desejos para minha própria dor. Impiedosamente me ofendo, me aflijo e o incito a abandonar-me. Por todos esses pecados, eu lamento e choro, e por causa deles clamo por perdão. Produz em mim um arrependimento mais profundo e duradouro. Dá-me a plenitude de uma tristeza piedosa que teme e treme, mas que sempre confia e ama, que é sempre poderosa e sempre confiante. Faze com que através das lágrimas do arrependimento eu possa ver mais claramente o brilho e as glórias da Salvadora Cruz. Arthur Bennett, O Vale da Visão. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Salvador Jesus, que nos perdoa, esteja sobre vós, hoje e por todo sempre. Amém.